Olá pessoal, nessa videoaula de hoje nós vamos falar sobre algumas figuras de linguagem, tá? A primeira figura de linguagem que quero trazer para vocês hoje é a silepse. A silepse, ela consiste na concordância não com os elementos que estão na frase, mas com alguns elementos que estão subentendidos, que não estão explícitos na frase. Existem 3 tipos de silepse, nós vamos ver um tipo de cada vez para nós entendermos melhor. Vamos ver o primeiro tipo. O primeiro tipo é a silepse de gênero. Observe essa frase. Vossa Majestade está preocupado com estes acontecimentos. Observe que Vossa Majestade é uma expressão feminina, mas nesta frase eu não coloquei preocupada, eu coloquei preocupado. Por quê? Por que eu não coloquei o adjetivo concordando em gênero, né, com o sujeito? Porque a minha ideia, em minha mente, eu estou me dirigindo, eu estou me direcionando a uma pessoa do sexo masculino. Então, embora Vossa Majestade seja uma expressão do gênero feminino, eu pus o adjetivo no masculino, porque estou me dirigindo a um homem. Então, observe que existe aí uma discordância de gênero. Contudo, eu estou fazendo uma concordância aí com um elemento que está implícito, ou seja, ele não está evidente na frase, mas a gente percebe pela leitura de que essa frase está sendo direcionada a uma pessoa do sexo masculino. Então, quando isso acontece, nós dizemos, que é uma silepse de gênero. Okay? O segundo tipo é uma silepse de número. Observe, os sertões conta a Guerra dos Canudos. Os sertões é uma expressão que está no plural, mas quando eu digo conta, está no singular. Por que que eu coloquei no singular? Porque em minha mente, no meu pensamento, eu estou me referindo aos sertões como a obra, como o livro. O livro Os Sertões conta a Guerra dos Canudos. Então, na frase, nós percebemos que o verbo não está concordando com o número, de singular plural do sujeito. Contudo, o verbo está concordando com a minha ideia de que Os Sertões é um livro, é uma obra, é um nome no singular. Okay? Quando acontece um caso como esse, nós dizemos que é uma silepse de número. E o terceiro tipo que podemos identificar é a silepse de pessoa. Veja esse exemplo. O que me parece inexplicável é que os brasileiros persistamos em comer essa coisinha verde mole que se derrete na boca. Um trecho aí escrito por Manuel Bandeira. Observe que quando ele fala os brasileiros persistamos, ele está se incluindo entre esses brasileiros. Então, apesar de que o sujeito aí, desta oração é os brasileiros, terceira pessoa, mas o verbo está na primeira pessoa, persistamos. Então, de acordo com a regra gramatical aí, o verbo deveria concordar com o sujeito, mas neste caso Manuel Bandeira colocou o verbo aí na primeira pessoa do plural porque ele está se incluindo. Então a ideia está subentendida, não está evidente na frase o nós, mas nós percebemos que ele concordou com a ideia dele, porque ele se incluiu dentre esses brasileiros mencionados. Okay? Então, quando isso acontece, nós dizemos que é uma silepse de pessoa. Ok? Vamos ver aqui agora mais um outro tipo de figura de linguagem. Agora nós vamos ver a gradação. A gradação ela consiste
na representação de uma ideia onde vai haver uma progressão, ou ascendente, do menor para o maior. Nós dizemos que aí nesse caso é uma gradação com clímax, né? Ela é uma progressão ascendente, ou quando nós fazemos uma progressão do maior para o menor, nós dizemos que é uma gradação descendente com anticlímax, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Um coração chagado, né, com chagas, um coração chagado de desejos, latejando, batendo, restrugindo. Trechozinho escrito por Vicente de Carvalho. Observe que existe aí uma progressão ascendente, ele começa do latejando e vai ficando mais forte, batendo, restrugindo, né? Então, a gente percebe aí um clímax. Agora observe esse outro exemplo. Ó, não guardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Trecho aí de um poema escrito pelo grande poeta Gregório de Matos. Observe que existe aí uma progressão descendente, ele vai do maior para o menor, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada, né? Então existe aí um anticlímax, tá? Então você percebe aí que tanto no exemplo de cima quanto no exemplo de baixo existe uma gradação, seja do menor para o maior, seja do maior para o menor, ok? Então, figura de linguagem chamada gradação. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha agora no que é o eufemismo. O eufemismo consiste em substituir uma expressão por outra menos brusca, ou seja, é quando você quer suavizar alguma informação desagradável. Observe. Vossa Excelência está faltando com a verdade, uma vez que ficou comprovado que na sua gestão houve desvio de dinheiro público. Observe que nessa discussão a pessoa quis se dirigir a uma autoridade, mas ela não quis ser brusca. Então, para tentar suavizar, amenizar a sua fala, ela se usou de eufemismo. Por quê? Porque quando eu digo faltar com a verdade, eu estou dizendo que a pessoa está mentindo. De mesmo modo, quando ela disse aí que houve um desvio de dinheiro público, ela está querendo dizer que houve um roubo. Então, como é que nós poderíamos dizer, né, sem eufemismo, essa mesma frase, né? Nós diríamos: Vossa Excelência está mentindo, uma vez que ficou comprovado que na sua gestão houve roubo. Mas a pessoa que disse essa frase, ela quis suavizar o que estava dizendo, ela quis suavizar essa afirmação, então por isso ela se utilizou de eufemismo, né? Vamos ver aqui mais um exemplo. Se uma pessoa dissesse: você não foi feliz nos exames, o que é que ela quis dizer, né, com não foi feliz? Ela quis dizer que você foi reprovado nos exames, né? Mas ela quis suavizar, né, essa notícia e suavizou dizendo que a pessoa não foi feliz nos exames. Então, essa utilização de expressões mais suaves para dar uma notícia, uma informação ou uma afirmação mais desagradável, então nós chamamos isso de eufemismo, ok? Vamos dar uma olhadinha agora aqui na hipérbole. A hipérbole, ela consiste em exagerar uma ideia com a finalidade de enfatizar. Observe. Não vejo você há séculos. Será que realmente foi há séculos? Na verdade, a gente quer dizer que não vimos você há bastante tempo, né? Não vejo você há bastante tempo. Mas a pessoa quis exagerar esse tempo, chamando de séculos, né? A gente faz muito isso no dia a dia. Observe essa outra oração. Estou morrendo de sede. Será que a pessoa realmente está morrendo? Ela quer dizer que está com muita sede, mas para exagerar, para dar mais ênfase, mais intensidade à informação, ela disse que estava morrendo.
Vamos ver aqui mais um exemplo para fixar. Chorou rios de lágrimas. Será que a pessoa chorou rios? Não, ela chorou muito, né? Mas para exagerar, para trazer mais ênfase, né? De que ela chorou muito. Então, a gente costuma dizer que chorou rios, né? Rios de lágrimas. Okay? Então, nós chamamos aí esse exagero de hipérbole. Ok? Agora vamos ver a ironia. A ironia consiste em utilizar um termo em sentido oposto ao sentido comum, ao sentido usual, obtendo-se com isso um efeito crítico e ou humorístico. Okay? Vamos ver esse exemplo. Seu aproveitamento na escola não podia ter sido melhor, reprovado em apenas 6 matérias. Aqui a gente percebe uma ironia, né? Porque a pessoa foi reprovada em 6 matérias, né? E o aproveitamento dela não podia ter sido melhor, né? Então a gente percebe claramente aí uma ironia. Mas aí é importante fazermos aqui uma observação. Muitos autores têm feito uso da ironia como recurso estilístico. Às vezes, a ironia é bastante sutil e exige uma análise atenta do texto como um todo, para que a gente possa perceber a ironia. Okay? Então, observe esse exemplo aqui. Confesso que Marianinha foi para mim um daqueles amores únicos, dos quais não temos mais que 5 ou 6 em toda a vida. Trecho aí de um livro de José Roberto Tureiro, um escritor brasileiro. Observe que se lêssemos assim, mecanicamente, não perceberíamos aí a ironia. Mas quando ele diz amores únicos, dos quais não temos mais que 5 ou 6 em toda a vida, há uma ironia. Porque se você tem mais que 5 ou 6, logo não é um amor único. Então, às vezes a ironia ela é muito sutil e nós devemos ter uma atenção redobrada, né, ao lermos alguma afirmação assim, porque pode haver uma certa ironia, então para não haver uma confusão, uma má interpretação, é importante nós estarmos atentos, ok? Bem, por hoje é isso, a gente se encontra em uma próxima videoaula.